O carnaval está chegando e, com isso, infelizmente, o número de acidentes de trânsito aumenta consideravelmente. Durante o período de férias, em relação ao mês de janeiro de 2025, comparado ao mesmo período do ano passado, o número de crianças atropeladas que foram atendidas no GOL também aumentou. Isso acendeu um alerta entre os profissionais. Então, muito cuidado nesse período, cuidado aí com os excessos, cometidos, abuso de álcool, volante, velocidade nas vias, enfim. Para falar mais a respeito disso, está aqui comigo agora a doutora Fabiana Calaça, ela que é coordenadora da pediatria do UGOL, porque o UGOL está com uma campanha, um alerta para evitar ainda mais acidentes. Doutora Fabiana, muito bem-vinda, bom dia para a senhora. Bom dia, obrigada. O número realmente aumentou muito a ponto de ter que fazer um alerta para que crianças, adolescentes, mas principalmente os responsáveis, tomem mais cuidado nesse período? Sim, acendeu um alerta, nesse mês de janeiro. A gente teve quase 3 vezes mais atropelamentos de crianças em relação ao ano passado. Então, a gente viu a necessidade de começar uma campanha para conscientização para que a gente evite esses atropelamentos de crianças, que são cerca de 45% dos acidentes envolvendo crianças, E não só atropelamentos, como acidentes automobilísticos, de motocicleta também, que vem em segundo e terceiro lugar. Muitas vezes, quando chega casos de crianças que se acidentaram em motocicletas ou em veículos, que estão envolvidas ali em acidentes, elas não estavam devidamente acomodadas nas cadeirinhas ou utilizando capacetes. Eu sei que, claro, isso é segurança, isso não impede que o acidente aconteça, mas pode amenizar aí? Sim, com certeza. A gente, quando acontece o acidente, a gente sempre notifica e procura saber o mecanismo do acidente. E, infelizmente, a maioria das crianças que sofrem politraumas graves não estavam acomodadas devidamente no dispositivo de retenção, seja no carro, ou quando é atropelamento, não foi uma questão de falta de atenção ou um descuido do responsável pela vigília da criança. Nesse período de férias, a senhora já disse que o número aumentou, a preocupação aqui nesse período de carnaval aumente ainda mais, visto que ainda existe muita irresponsabilidade, envolvendo álcool e direção? Sim. Infelizmente, também esse é um dado que a gente tem, que quase 60% dos acidentes automobilísticos envolvendo criança havia um condutor alcoolizado. Então, a gente chama muita atenção para a responsabilidade, além de colocar a criança no seu devido lugar, seja o bebê no bebê conforto, a criança maior na cadeirinha. Então, é a responsabilidade do adulto que vai pegar a direção. E mesmo os adultos que não estejam com crianças, outros que podem ser responsáveis por outros acidentes envolvendo crianças, Porque criança, elas não têm elas não têm a noção, elas vão atravessar a rua, então às vezes a pessoa, como não está em seu estado normal, vai atravessar, vai atropelar. Então a gente chama atenção para esse tipo de atitude, de responsabilidade no trânsito, para a gente evitar esses dados tristes que a gente teve esse ano. A senhora atua na área de pediatria, mas falando do UGOL como um todo, essa época de carnaval realmente intensifica a questão de atendimentos, o hospital fica sobrecarregado, é muita gente, porque o UGOL a gente sabe que socorre pessoas de todo o estado de Goiás, pessoas até de outros estados, Uhum. Como que é a situação nessa época de festas, principalmente no carnaval, porque eu acho que o carnaval é uma festa que, infelizmente, envolve ainda mais a euforia das pessoas com folia, com festa e acabam aí cometendo excessos. Infelizmente, essa época a gente nota um aumento, exponencial dos atendimentos a traumatismo, principalmente porque as pessoas pegam também muita estrada, vão para fora, então a gente tem acidente na estrada e o UGOL é a referência de atendimento de trauma. Então, todos os tipos de atendimento, seja de criança, adultos, vão para o UGOL aqui da região, da Centro-Sul. Então, logo após o carnaval, nossos atendimentos aumentam consideravelmente de acidentados, tanto de moto, carro, atropelamento. Chegam lá crianças, pessoas precisando de cirurgia, de intervenções, sim, estado grave. Estado grave, dependendo do mecanismo do acidente, pode ter traumatismo craniano, trauma abdominal, fratura exposta. Então, são atendimentos prolongados, às vezes as pessoas têm que ficar internadas vários dias, tomar antibiótico, fazer cirurgia, então são
são internações muito dispendiosas, não só fisicamente, como psicologicamente, socialmente. Então, todo o cuidado é importante para a gente evitar esse tipo de situação. Isso não só pela internação lá no GOL, que é um período assim, de recuperação, mas depois tem um período de adaptação, de recuperação, né? Muitas vítimas são encaminhadas aí para a questão de fisioterapia, que é o restante do tratamento, isso pode demorar até anos, né? Isso, exatamente. Dependendo do mecanismo do trauma, a pessoa, para se recuperar, ela pode demorar anos, né? Ela pode ter que usar uma órtese, uma prótese, pode ter que fazer fisioterapia, né? A gente às vezes tem que encaminhar realmente para o CRER para terminar esse tratamento lá, né? Então, muitas vezes são tratamentos muito prolongados e as pessoas às vezes podem perder a função de determinado membro, o que causa já um outro tipo de problema, que é o problema em relação ao trabalho, problema social, problema físico, psicológico. Então, acidentes são assim, o que a gente puder fazer para evitar, a gente tem que fazer. A gente está mostrando umas imagens aí, enquanto a doutora está falando, você de casa está acompanhando algumas imagens. Acabou de passar a imagem de um acidente envolvendo a morte de 3 pessoas, eu não me recordo agora, mas foi essa semana, eu não me recordo o local, mas entre essas 3 pessoas, uma criança de 9 anos perdeu a vida, então realmente uma situação muito triste. Como a gente fala aqui, acidente, o próprio nome já diz, é um acidente, só que muitos poderiam ser evitados. E é esse o alerta, né, Esse é o alerta, acidentes evitáveis, né? Então, às vezes realmente não tem como, mas quanto mais a gente se garantir na nossa segurança, na segurança das nossas crianças, das pessoas que estão com a gente, da nossa família, então, assim, isso a gente já fica mais aliviado. Então, vamos seguir direitinho as leis, as regras, ter responsabilidade, né? Vamos aproveitar saudável, né? De uma maneira correta, responsável, para a gente não ter esse tipo de problema, não ficar depois com esse pesar. Nós sentimos isso aqui também na TV Brasil Central, porque quando passa um período de festas, um período de feriado prolongado, final de semana já acontece. Na segunda-feira sempre é o dia em que nós trazemos aqui mais notícias com acidentes, mais notícias com mortes, e depois de alguns dias de folga, como por exemplo alguns dias de feriado, na segunda-feira sempre trazemos aqui várias notícias envolvendo acidentes. Então, realmente, mais importante do que você ir curtir a sua festa, do que você ir aproveitar os seus dias de folga, que você volte para casa em segurança, porque a vida, ela continua. Eu falei aqui com a doutora Fabiana Calaça, ela que é coordenadora da pediatria do GOL. Muito obrigada, doutora, pela participação. Obrigada a você. Bom dia para a senhora. Bom dia.